Olá, como vão? Espero que estejam todos bem. Bom, o meu nome é João Inácio Gomes Vieira, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em zootecnia pela UFVJM e hoje eu vou trazer um artigo intitulado A Importância da Proporção de Ácidos Graxos Essenciais ômega 6 e 3 como critério de avaliação da disciplina de visibilidade e inserção social. Bom, de forma introdutória, vamos tentar entender o que é um ácido graxo. Bom, um ácido graxo nada mais é do que uma cadeia carbônica ligada a um grupamento carboxílico. E como é que isso pode impactar a saúde? Como a estrutura química pode impactar no que isso vai causar a nossa saúde a longo e curto prazo? Bom, aqui eu tenho uma figura que traz três partes distintas. Aqui na parte superior tem um ácido graxo saturado, aqui no meio eu tenho um ácido graxo insaturado cis e aqui na parte de baixo eu tenho um ácido graxo insaturado trans. Bom, vamos tentar entender primeiro o que é um ácido graxo saturado. Bom, como vocês podem ver, esse ácido graxo ele não tem nenhuma ligação dupla, que é a principal característica do ácido graxo saturado, ou seja, ele está saturado de hidrogênio. Bom, e o que isso nos leva a partir dessa estrutura? Que ele se torna um ácido graxo sólido em temperatura ambiente. Como exemplo, a gente tem as banhas aí das gorduras animais. E por quê? Um dos motivos dele se tornar sólido em temperatura ambiente é justamente essa simetria na molécula entre os hidrogênios. Se a gente pensasse aqui, tentasse imaginar empilhando esses ácidos graxos, ele se empilharia muito bem, ou seja, daria uma estabilidade. Então essa molécula se torna esse composto vai se tornar sólido em temperatura ambiente. Agora vamos tentar entender o que é um ácido graxo insaturado. Como o nome já diz, existe uma insaturação aqui na molécula, ou seja, já existe aqui uma dupla ligação. Percebam que nessa dupla ligação os hidrogênios eles estão dispostos aqui de forma assimétrica, ou seja, os dois estão para o mesmo lado. E essa característica promove uma certa curvatura nessa molécula. E agora, se a gente tentar seguir o raciocínio anterior, de tentar empilhar essa molécula, ela já não se empilharia muito bem. Isso é um dos motivos que dá a característica de serem líquidos em temperatura ambiente, ou seja, são os óleos vegetais que a gente tem, por exemplo, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de soja. Agora, percebam que nesse próximo ácido graxo, seriam os ácidos graxos trans, aqui na dupla ligação, existe uma certa simetria entre os hidrogênios. Percebam que um está para cima e o outro está para baixo, aqui na dupla ligação, ou seja, também são ácidos graxos insaturados, então tem pelo menos uma insaturação. Mas agora ele está de uma maneira mais bem disposta aqui. E se a gente pensar assim, voltando ao raciocínio que ele tenta empilhar, ele já se empilharia muito bem, né? Então, essa dá a característica para ele de serem sólidos em temperatura ambiente, que são justamente as margarinas. E um fato interessante destacar é que esses ácidos graxos insaturados eles não são comuns à natureza. Eles são feitos a partir do processo industrial, né? Que juntamente com a Revolução Industrial, pôde perceber que era possível fazer isso, a partir da hidrogenação da molécula. E essa característica de como não é um ácido graxo comum na natureza, isso os pesquisadores acreditam que é um dos motivos para que ele seja associado a tantas doenças, né? Doenças do coração, doenças coronarianas, doenças autoimunes, justamente por não ser comum na natureza e o nosso corpo não está adaptado à digestão desse ácido graxo. Bom, vamos falar um pouco sobre a evolução alimentar e dos impactos desse evento, tanto para o desenvolvimento do genótipo quanto do fenótipo humano atual. Bom, quando a gente olha para o passado, a gente percebe que os humanos antigos eles eram basicamente caçadores-coletores, ou seja, eles vinham da caça de animais, do consumo de carcaças deixadas pelos outros animais, do consumo de folhas verdes, de raízes, de nozes, de frutos, do consumo de ovos, do consumo de mel, ou seja, o nosso DNA ele foi moldado a partir desse tipo de alimentação, moldado por milhares de anos. No entanto, nos últimos 10 mil anos, houve uma mudança drástica nesse estilo de vida. Os humanos agora eles passaram a ser sedentários, ou seja, eles cultivavam os seus próprios alimentos, eles criavam os seus próprios animais, das quais o perfil de ácidos graxos mudava drasticamente da dieta a qual o ser humano se desenvolveu. Ou seja, quando o humano era um caçador-coletor, a sua dieta tinha um equilíbrio muito grande entre ácidos graxos ômega 6 e 3, né, em torno de 1 para 1. Ou seja, pensando em ácidos graxos ômega 3, eles estão associados a ações anti-inflamatórias no nosso organismo e os ácidos graxos ômega 6 a ações pró-inflamatórias.
Quando a gente olha para a taxa de mutação espontânea do nosso DNA, que é de cerca de 0,5% por milhão de anos, nos últimos 10 mil anos, né, do qual ele domesticou os animais e plantas, o nosso DNA teria mudado possivelmente cerca de 0,05%, ou seja, o nosso DNA ainda é extremamente parecido com o DNA dos humanos que viveram 40 mil anos atrás. E ainda esse efeito é mais potencializado porque nos últimos 150 anos houve uma mudança drástica na produção de alimentos, principalmente de grãos, né, com a Revolução Industrial, né, com o desenvolvimento de máquinas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento de tratores e implementos e defensivos agrícolas, houve um aumento substancial no consumo de grãos pela sociedade, principalmente a sociedade ocidental. Lembrando que esse aumento do consumo de grãos está associado a um desequilíbrio entre ácidos graxos ômega 6 e 3. Atualmente, nossa sociedade tem um equilíbrio de cerca de 16:1 entre ácidos graxos ômega 6 e 3. Bom, ainda falando sobre evolução alimentar, eu trago essa figura para vocês que ilustra muito bem o que a gente já havia discutido no slide anterior e sedimenta todo aquele conhecimento. Aqui a gente tem o período em que os humanos eram considerados caçadores-coletores, né? E durante esse período evolutivo a gente tem aumentos pouco significativos no consumo de ácidos graxos totais, de ácidos graxos saturados e um equilíbrio muito interessante sobre a relação ácidos graxos ômega 6 e 3. No entanto, a partir do período em que os humanos conseguem dominar a agricultura, né, ele já tem um aumento ligeiro, né, no consumo de vitaminas, no consumo de ácidos graxos, principalmente de ácidos graxos saturados, devido ao maior consumo de animais domésticos, mas isso ainda bem tímido. Quando a gente olha para o período industrial, né, a partir dos anos de 1900, a gente já tem uma evolução bem drástica, principalmente associados aos ácidos graxos totais, que a gente pode ver uma ascendência muito grande no consumo de ácidos graxos saturados, uma diminuição no consumo de vitaminas, e aqui algo bem interessante, o aumento do consumo de ácidos graxos trans, que naturalmente não são ácidos graxos encontrados na natureza, são muito raros, né? E um aumento da relação entre ácidos graxos ômega 6 e ômega 3, ou seja, essa elevação do consumo total desses alimentos, se tratando de um período curto, né, de tempo, não teria dado tempo suficiente para que o nosso DNA se adaptasse a esse tipo de alimento. E o que muitos autores afirmam está associado ao aumento das doenças cardiovasculares, doenças autoimunes e dentre outras. Ou seja, esse foi um período crucial aí na evolução humana e no consumo de alimentos. Em relação aos ácidos graxos que estão presentes na carne dos bovinos, é necessário fazermos algumas considerações. A primeira é em relação à dificuldade de mensuração dessa característica. Por quê? Porque é necessário abater o animal para que seja feita a aferição do perfil de ácido graxo que está contida lá no músculo desse animal, ou seja, dificulta demais a seleção. Outra questão é o alto custo dessas análises. As análises em si são caras, né? Os equipamentos, a mão de obra utilizada é muito cara, porque é necessária uma mão de obra altamente especializada. Outra questão que dificulta não é possível fazer a retirada da gordura lá na hora do preparo. Na hora que a dona de casa está preparando essa carne, não é possível fazer a retirada da gordura, porque muitas vezes a gordura está entremeada na carne. Então é necessário fazer uma modulação desse perfil de ácido graxo para que mantenha as qualidades organolépticas dessa carne, né, sensoriais, mas que seja um perfil benéfico, ou pelo menos que não seja danoso à saúde humana, esse perfil de ácido graxo que está contido ali. Então, essa é uma característica que é muito útil, a utilização de ferramentas que utilizam do DNA, né, para fazer a seleção. E aí eu posso destacar aqui a seleção genômica, né, os estudos de associação genômica ampla e também os estudos posômicos, que são aqueles estudos que são feitos de maneira in sílica, né, que tentam verificar ali de maneira global a interação das variantes com aquela determinada característica, para ser um suporte para estudos em vivo posteriormente, né?
Então, pessoal, eu deixo como considerações finais a importância do consumo de alimentos que detenham um perfil de ácidos graxos equilibrado, principalmente de ácidos graxos ômega 6 e ômega 3, né? Visto a importância que esses ácidos graxos têm no nosso organismo, tanto no âmbito do consumo de alimentos de origem animal, como no âmbito do consumo de alimentos de origem vegetal também. Bom, para finalizar, eu gostaria de deixar o meu muito obrigado. Aqui também tem o meu e-mail, caso tenha ficado alguma dúvida, o contato pode ser feito por aqui.